Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Desde já peço que vocês se inscrevam no nosso canal para ajudar. Deixe o seu like se você gostou, o seu dislike também se não gostou da matéria. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais de história sobre Adolf Hitler. Adolf Hitler. Mas a gente vai colocar para vocês uma visão um pouco diferente daquela visão tradicional que a gente está acostumado a ver sobre Adolf Hitler. Vamos entrar um pouquinho mais nos meandros de Adolf Hitler. O Hitler ele nasceu em 1889. E ele ficou órfão aos 18 anos de idade. Mas veja bem, um dado bem interessante. Quando ele tinha lá os seus 14, 15 anos de idade, lá na adolescência, ele tinha um professor. E esse professor era antissemita, praticava ou difundia o antissemitismo. O que é isso, antissemitismo? Antissemitismo é você ou alguém pregar a destruição completa da nação judaica, como povo em si. Isso seria o antissemitismo. E esse professor, o Hitler ele gostava muito desse professor. Inclusive tem até escritos que o Hitler admirava esse professor. E esse professor, em contrapartida, falava muito sobre o antissemitismo e indicava literatura para aquele jovem Adolf Hitler ler. E Hitler gostava, segundo os escritos. Daí a gente já pode ver até observar uma predileção pelo lado sombrio da força, não é? Mas o fato é que Hitler ele admirava esse professor. Mas aí aos 21 anos de idade, o Hitler achou que ele era artista. Ele gostava muito de pintar. Então aos 21 anos de idade, ele tentou entrar na Escola de Belas Artes de Viena, você sabe, Viena, Áustria. Só que ele foi rejeitado 2 vezes. Ele tentou uma vez, levou os trabalhos dele, foi rejeitado. Tentou uma segunda vez, levou os trabalhos e foi novamente rejeitado. Eu vou passar aí algumas pinturas do Hitler para vocês darem uma olhada aí, para vocês analisarem como que... Eu não entendo de pintura, eu não entendo de arte, mas de repente alguém aí que está me ouvindo, está nos ouvindo, entende, né? Tá aí algumas pinturas do Hitler. Então, ele foi rejeitado na Escola de Belas Artes. Eu queria que vocês segurassem um detalhe. Os coordenadores da Escola de Belas Artes de Viena eram de origem judaica, eram judeus. E o Hitler, então, o que ele fazia, basicamente? Ele pintava e tentava vender as suas telas na rua. E, pasmem, grande parte dos compradores das telas de Hitler eram os judeus. Exatamente. Os judeus compravam as telas de Hitler. Como eu falei, eu não entendo de arte, eu não sei se eram boas, se eram ruins, se os judeus estavam realmente tentando ajudar aquele jovem lá a sobreviver, enfim, a gente não sabe realmente a razão, mas o fato é que os judeus compravam essas telas pintadas por Hitler. Aí quando ele tinha lá 24 anos de idade, ele se mudou para a Alemanha. E em 1913, ele se alistou no exército alemão. No caso aí, na época, era um império, né? Era uma monarquia. Mas se alistou no exército. E aí todo mundo já sabe, né? 2014 eclodiu a Primeira Guerra Mundial. E Hitler combateu na Primeira Guerra Mundial. Tanto combateu que recebeu a famosa Medalha
Cruz de Ferro, exatamente. Era uma medalha que dava aos soldados por bravura. Então o Hitler, pelo que a história conta, ele foi um bravo soldado na Primeira Guerra Mundial. Só que na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu a guerra. Como consequência disso, a monarquia também caiu e estabeleceu-se uma república. Exatamente. E acabou a guerra. A monarquia tinha caído. O que se tinha que fazer? 90% do pessoal procurava emprego. Acabou a guerra. Eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar. E ele conseguiu um trabalho no departamento de propaganda das Forças Armadas da Alemanha, naquela época. Vê bem, propaganda. Ó, o que é propaganda? Você nada mais é de que convencer alguém a comprar o seu produto, não é isso? Propaganda? Sei lá, tem um produto X, você faz lá uma propaganda, fala bem do produto, que é bom, que é isso, que é aquilo, que etc, etc, blá, blá, blá. E a ideia é fazer com que o sujeito seja convencido a comprar esse produto. Então Hitler, quando ele entrou para esse departamento, ali ele começou a entender como funcionava a arte de convencer as pessoas. E vou falar uma coisa para vocês. Até então, o cara era um sujeito normal. Tentou estudar, tentou entrar na Academia de Belas Artes, não deu certo. Foi para a guerra, voltou da guerra, foi trabalhar. Ele tinha uma família teoricamente estruturada, né? Tinha pai, mãe, irmãos. O pai trabalhava na alfândega, ou seja, era um dito funcionário público, ou seja, até então parecia ser um cara normal, um sujeito normal. E ele voltou para Munique, na Alemanha. E o pós-guerra, você sabe, quando tem uma guerra, o pós-guerra é o caos, né? É caos econômico, caos social, etc. É caos. E a Alemanha, ela estava passando por esse caos. E toda vez que há caos, quem que aparece? Um salvador da pátria. Exatamente. E ali, o que aconteceu? Um mecânico de trem, ele fundou um sindicato. Sindicato barra partido, tá bom? Partido dos Trabalhadores Alemães. Esse era o nome do partido, ou do sindicato, desse sujeito aí que fundou. E o Hitler estava empregado, né? Estava nas Forças Armadas, até imagino bem empregado. Quando ele tomou contato desse partido, você sabe quando o cara se encontra? Tipo assim, ó, um jovem lá, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou estudar. De repente ele vai num canteiro de obras, assim, encontra lá um engenheiro civil, vê o trabalho do engenheiro civil, vê o que acontece lá no canteiro de obras. O cara fala, nossa, é isso que eu quero ser. Eu quero ser um engenheiro civil. O cara se encontrou. E é isso que aconteceu com Hitler. Quando ele entrou para esse partido, ele se encontrou. Ele viu realmente o que ele queria seguir. Agora, eu quero que vocês prestem atenção na trajetória desse sujeito. Assim que ele entrou para o partido, e dali mais um tempinho, ele conseguiu mudar o nome do partido. Antes era Partido dos Trabalhadores da Alemanha. Ele conseguiu mudar para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Exato.
E agora eu faço uma parte aí. Se nós traduzirmos o nome desse partido, o alemão ele começa sempre de trás para frente, né, basicamente. Então seria nacional, socialista, alemão, trabalhadores, partido. Basicamente seria isso aí. Aí está a origem da palavra nazi. Nazista foi aportuguesado, mas usava-se e usa-se até hoje nazi. N-A, de nacional, e o Z, que faz parte de uma sílaba da palavra socialista em alemão. Então, nazi. Ele pegou essas duas sílabas, juntou uma na outra e surgiu nazi. Ou, em português, nazista. Dá um oi pro pessoal lá, vai? Dá um oi pro pessoal. Isso aqui é a nega. Tá bom? Olha lá, nega. E agora pensa bem, o cara conseguiu convencer os membros do partido a trocar de nome assim que ele chegou no partido. Lembra? Ele trabalhava no departamento de propaganda das Forças Armadas. O cara já tinha, né? Ele aprendeu como convencer. Ele desenvolveu a arte do convencimento. E em 1921, lá com 33 anos de idade, ele se torna o quê? O líder desse partido. Se tornou o líder desse partido, ó o cara, hein? Ó o cara. Por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção na trajetória do sujeito. Ele, como líder do partido, o que ele intentou? Derrubar o governo estabelecido. É lógico que não deu certo, tanto é que ele foi preso, né? Ficou uns anos preso e na cadeia, aliás, saiu barato, né, ele ser preso. E na cadeia ele escreveu o livro, esse tão famoso, tão falado livro, Minha Vida. E nesse livro, ele fala muitas coisas desse livro, mas nesse livro ele revela os ideais dele nacionalista e antissemita. Antissemitista. Nossa, antissemita. Ele revela esses ideais no livro dele. Aí depois, em 1930, tem eleições lá na Alemanha, e o partido dele, esse novo partido que agora era líder, ele ganha as eleições. Tipo assim, tem a maior parte, né, dos candidatos eleitos. E na época, quem era o presidente era um cidadão chamado Hindenburg. E ele falece, morre. E o que ele faz? Ele já tinha tentado tomar o poder, não conseguiu. Mas só que dessa vez, ele, como líder do partido que ganharam as eleições, ele entra num acordo com as Forças Armadas e se autoproclama líder da Alemanha. Olha o cara, hein? Olha o cara. Olha o cara. E em 1939, como todo mundo já sabe, ele já tinha lá 51 anos de idade, ele lança a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia. Vocês sabiam que o Hitler, em 1939, viu? Ele cogitou-se em ele ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Aí os caras da academia lá olharam, fizeram umas análises lá e rejeitaram isso aí. Porque viram que o cara, né, poxa, né, Nobel da Paz. Bom. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre até um tema bem, bem complicado. O que motivou Hitler a fazer o que fez com os judeus?
Tem uma série de razões que o pessoal coloca por aí. Uma, questão histórica mesmo, questão histórica. Os judeus, historicamente, eles eram tidos, principalmente da parte da cristandade, eles eram tidos como o lado mau. Ou seja, Hitler pode ter se baseado nessa questão. Nós não sabemos a religião de Hitler, qual religião que ele seguia. Uns diziam que era ateu, outros diziam que ele era cristão, etc. Mas nós não sabemos. Mas isso também foi invocado como justificativa, inaceitável, óbvio, para o extermínio dos judeus. Essa questão de ter a visão dos judeus como o lado mau de toda a história. E como lado mal seria inferior, e como lado mal e inferior teria que ser aniquilado, porque senão ia contaminar todo o restante bom. Isso foi uma, né? Outra coisa também que na época eles falavam, os judeus foram responsáveis pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Por que isso? Os judeus sempre foram industriosos. Entre eles tinham banqueiros. Então, esse pessoal aí, os alemães, os nazistas no caso, eles acusavam os judeus de não terem ajudado financeiramente a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E isso então causaria a sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Outra razão também. Os judeus eram acusados de promover o caos econômico e social na Alemanha, no pós-guerra. Lembra? Todo pós-guerra vem uma crise. Você tem uma guerra, passou a guerra, atrás da guerra vem a crise. Os judeus sempre, como eu falei, foram industriosos, comerciantes, dado ao comércio. Então os nazistas começaram a acusar também os judeus. Olha lá, eles são culpados por toda essa miséria social e econômica que a Alemanha está passando. Tem um dado interessante. Hitler, na sua juventude, ele foi apaixonado por uma judia. Só que ele nunca se declarou a ela. Daí vem toda uma questão, né? Ele pode não ter se declarado por N razões, talvez, eu imagino, ele não era judeu. E eu imagino também, nos padrões da época, vamos sempre falar na época, né? Eu imagino uma tradicional família judia, ia ficar meio complicado para o Hitler se relacionar com uma filha de um judeu. Eu imagino isso aí. Talvez ele, Hitler, sabendo disso, né, talvez nem tenha se aventurado a se declarar para essa jovem judia, o seu interesse por ela. Talvez, né? E tem também a questão da academia, lembra? Ele foi rejeitado 2 vezes. E a academia era coordenada por judeus. Talvez, na cabeça do Hitler, ele pensou, puxa, os judeus são culpados do meu fracasso como artista. E tem também uma outra que é muito falada, a questão da supremacia ariana. Uma raça perfeita. Né? E, conforme a visão nazista, os judeus estariam, então, contaminando a raça ariana, coisa que não existe isso, raça ariana. Não existe isso. Pode ser alguma dessas razões, pode ser um conjunto de todas elas, nós não sabemos. Nós não sabemos. O que eu posso dizer para vocês, que nenhuma delas, como eu já falei alguns minutos atrás, é aceitável ou justificável. Nenhuma delas. Mas o fato é que Hitler ele se baseou nessas premissas para fazer o que fez.
A gente não vai falar do Holocausto, isso está relacionado a um outro vídeo, tá? Mas no final, o que aconteceu? No final, no dia 30 de abril de 1945, Hitler tira a própria vida. E para finalizar, uma coisa bem interessante. Dizem, os estudiosos dizem que Hitler era vegetariano. Por quê? Ele se condoía na matança de animais. Sem nenhuma relação, puxa. E não se condoeu nem um pouco com a matança de seres humanos. Espero que vocês tenham gostado aí dessa outra visão que eu tentei trazer para vocês, de como, da trajetória de Hitler. Às vezes a gente só vê o Hitler daquele jeito, né? E digo mais para vocês, viu? Tudo aquilo lá, aquela posição de Hitler, aquela postura física, postura de voz, etc., era tudo encenação, porque Hitler, ele sabia o que ele estava fazendo. Lembra? Ele era propagandista. Então, era tudo uma forma de impactar o povo. E Hitler, ele não fez campo de concentração na Alemanha. Por duas razões. Primeiro, para que no futuro ele não fosse acusado de coisas na Alemanha. Segundo, para esconder do povo alemão. O povo alemão é maravilhoso. E se o povo alemão imaginasse o que estava acontecendo realmente nos campos de concentração, o que era escondido, lógico, né? Claro, jamais eles iam aceitar isso. Jamais. Jamais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, compartilhem, ajudem, se inscrevam no nosso canal. Um abraço e até mais.